Oi, gente, quero apresentar para vocês meu trabalho de iniciação científica, automação predial inteligente com a nuvem, sensores e atuadores na nuvem, IoT. Primeiro, dando um contexto rápido sobre a internet das coisas, basicamente é o conceito em que a gente consegue conectar diversos dispositivos e objetos à internet, de forma a que eles conseguem trocar informações. As principais camadas dessa internet das coisas é a camada de hardware, ou seja, os dispositivos de fato, os sensores e atuadores, a camada de software, a comunicação deles, a comunicação pode ser por internet ou via local, a plataforma de nuvem, que são os bancos de dados e servidores, e por fim a camada de aplicação, que é a parte final do usuário, né, que ele vê os gráficos de temperatura, enfim, os supervisórios. A ferramenta que a gente utilizou para fazer a comunicação com a nuvem foi o RTOS, ou seja, os sistemas operacionais de tempo real, que assim como sistemas operacionais comuns, eles servem como uma camada de abstração a mais entre o programa do usuário e o hardware. No caso, os sistemas operacionais de tempo real são um tamanho muito reduzido, são feitos para microcontroladores. O microcontrolador que a gente escolheu foi o ESP32. Ou seja, para um sistema operacional caber num microcontrolador tão pequeno, ele tem que ser realmente bem compacto, né? Como a gente vê, o mercado tem crescido bastante nesse sentido. O FreeRTOS, que é o sistema operacional escolhido, ele já é o segundo sistema operacional mais utilizado em projetos de IoT. Por fim, falando do nosso projeto, de fato, o objetivo principal era automatizar um processo predial. Esse processo, esse sistema todo tem que ser comunicável com a nuvem e tem que ser controlável remotamente também. O processo que a gente escolheu para controlar foi a temperatura de um ambiente. No caso, a gente originalmente ia realizar o controle da temperatura do ambiente do LARA, Laboratório de Automação e Robótica, só que devido ao contexto da pandemia, a gente resolveu adaptar isso para uma escala menor, mas que se aplicaria da mesma forma. O ambiente fechado é representado pela caixa, né, enquanto que o secador está representando o ar-condicionado. E em vez da gente resfriar o ambiente com o ar-condicionado, né, a gente esquentaria ele. A arquitetura que foi utilizada foi a seguinte: para a camada de aplicação, a gente utilizou o OpenHub, que serviria, né, como supervisório para o usuário acompanhar as informações e rodar no Raspberry Pi, que se conectaria à internet. Localmente, né, os dispositivos iam se comunicar através da rede LoRa, e esses dispositivos todos estão conectados com DHTs, que são sensores de temperatura e umidade. Toda a troca de informações entre a nuvem e os sensores é feita através do gateway, que faz essa troca, né, entre o protocolo da nuvem com o MQTT com o LoRa. Então funciona como uma ponte, né, entre a ligação do usuário com os dispositivos. Como eu comentei, os sistemas operacionais são uma camada a mais de abstração, então a gente consegue criar um paralelismo entre as tarefas, né? A gente consegue fazer com que o processador execute duas tarefas simultaneamente. Então, por exemplo, no caso dos dispositivos de borda, eles estão controlando a temperatura do ambiente, né, com os sensores e com o atuador, com o relé, e ao mesmo tempo eles estão se comunicando também com o gateway. Então a gente consegue separar, né, modularizar esse código, e cada um dos códigos vai rodar em um processador de forma separada, e a comunicação entre eles é feita através da fila de dados. Quando um processo normal, os dois códigos rodariam no mesmo processador. Então isso acabaria que você não aproveitaria tanto do hardware do sistema. Para o gateway a gente fez parecido, só que como a função do gateway é fazer a integração, né, do LoRa com o MQTT, ou seja, da rede local com a nuvem, cada um dos processadores ficou responsável por um processo que cuida dessas comunicações, né? Um processador cuida do MQTT e outro processador cuida do LoRa, e eles trocam informações entre si dessa forma. Esse aqui é a tela do supervisório comum do OpenHub, é aqui que a gente vai receber as informações, o gráfico de temperatura, e por fim os resultados. Aqui é o gráfico de temperatura ao longo de 12 horas, sem nenhum tipo de controle, foi só o monitoramento. Aqui é a umidade, mesma coisa, ao longo de 12 horas. E quando a gente resolveu ligar o nosso controlador, né? A temperatura inicial estava 35 graus, que a gente controlou antes, e botou a referência para 50. E essa aqui foi a curva de aumento, e depois, quando a gente abaixa a referência, até a curva de descida. Por fim, a gente comparou o ganho de eficiência do nosso controlador com o FreeRTOS e sem o FreeRTOS. A gente consegue ver que numa condição normal foi de 750 execuções por minuto, enquanto que sem o RTOS foi de apenas 92. E no caso crítico foi ainda mais, né, discrepante a diferença. Então, ou seja, né, com os sistemas operacionais a gente ganha muita eficiência no projeto e assim consegue evoluir muito nossos processos de automação predial. Enfim, foi isso. Muito obrigado.